O que é o cristianismo? O que é a fé cristã? Como compreendê-la? Como defini-la? Como explicá-la? Eu creio que eu não estaria generalizando demais se afirmasse que toda aquela pessoa que tem em seu coração a certeza da fé cristã, sente também o profundo desejo de conseguir comunicar esta convicção para um outro. E muitas vezes em nossa vida, a nossa angústia está por nos sentirmos incompetentes em expressar para outras pessoas aquilo que nós cremos sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo que temos de ver pessoas conhecidas, amadas, queridas, quiçá até pessoas distantes e difíceis, de também experimentarem a mesma graça, até porque ela produz mudanças e as pessoas podem se tornar melhores como resultado deste caminho. Eu gostaria nesta manhã lhe convidar para este sermão de encerramento dessa série que caminhamos já durante meses sobre a carta de João, para olharmos da natureza, para a dinâmica e para o conteúdo da fé cristã, em um sermão que é uma mensagem panorâmica em toda a primeira carta de João. Embora eu destaque para a nossa leitura, neste momento, apenas alguns poucos versículos, em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 6. Evidentemente, não teremos como ler toda a carta, e destaco de toda ela esses 2 versículos, mas faremos, pela graça do Senhor, uma apresentação panorâmica desta carta. Assim nos diz a palavra de Deus em 1 João 3, versículos 2 e 6. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, neste momento de adoração, de culto. Pedimos a assistência iluminadora, graciosa do Teu Espírito vindo sobre todos nós que estamos em contato com a Tua palavra. Rogamos, Senhor Deus, a Tua graça convencedora, a Tua graça edificadora, a graça reveladora, o Teu poder eficaz de alcançar, transformar e conquistar corações para Ti. Não conseguiremos, ó Deus, experimentar nenhum benefício da verdade da Tua palavra, se não formos alvos da graça redentora do Teu Espírito Santo. Nenhuma palavra, por mais bem explicada e dada que seja, produzirá frutos que manifestarão louvor e honra e glória a Ti pela transformação sem a ação do Teu Espírito. Pelo que oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, o apóstolo João escreveu essa sua primeira carta universal com um propósito específico de confirmar na fé os cristãos da primeira geração, pessoas que estavam sendo chamadas pelo Evangelho e que estavam crendo na mensagem cristã pelo mundo afora. Muitas destas pessoas não vinham de uma tradição religiosa bíblica, não vinham do judaísmo, algumas outras sim. Mas mesmo aquelas que vinham do judaísmo, juntamente com as que vinham de fora, que vinham do mundo gentílico, estavam diante de uma nova concepção da realidade, que é a revelação de Deus manifesta em Cristo Jesus na nova aliança. Hoje nós celebramos o sacramento da nova aliança, que era uma novidade. A primeira geração que experimentava o batismo era aquela. Pessoas que estavam entrando numa aliança com Deus nova, mais poderosa, é verdade, eficaz e plena em Cristo Jesus, que dava continuidade, que cumpria as expectativas e promessas da antiga aliança, mas que era mais abrangente, mais profunda, mais dinâmica. Havia algumas diferenças também entre as alianças. E todo este cenário de continuidade por um lado, mas de descontinuidade e diferença por outro, gerou muita confusão.
A realidade de que agora a fé não era mais exclusivamente ou prioritariamente para a descendência genética de Abraão, mas as portas do reino de Deus estavam pela providência divina e determinação divina, agora definitivamente abertas para todos os povos. E o Senhor Deus estava alcançando pessoas de todos os povos. Gerou muitas dúvidas. Pessoas não entendiam a mensagem direito e distorciam o seu conteúdo. Outras pessoas que trilhavam a fé cristã tinham dúvidas também sobre a devida maneira de assim viver. João então escreve a sua carta, procurando trazer consolo, conforto e confirmação da fé daqueles que são cristãos, mas também apresentar um caminho seguro sobre o que é esta vida cristã, o que é esta fé cristã para aqueles que não a conhecessem. E ele o faz a partir de 3 vias. Uma via doutrinária, uma via moral e uma via relacional. Nesta manhã eu gostaria de ver com vocês, num sermão panorâmico, sobre o que é o cristianismo. O que é a fé cristã? Essa é a pergunta que nós vamos procurar responder. E de antemão, nós veremos 3 argumentos apresentados em linhas gerais como os 3 grandes blocos desta carta apresentadas por João aqui. O primeiro deles vai do primeiro versículo até o primeiro versículo do capítulo 2. Esta primeira porção bíblica que envolve, 1 João 1:1 até o versículo número 21 do 2º capítulo. 1 João 1:1 até 2:21. Nesta primeira porção, João lança as bases da vida cristã. Ele nos mostra qual é a plataforma sobre a qual a verdadeira vida cristã está edificada. A partir do versículo 22 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 4, ele apresenta quais são os desafios da vida cristã. Qual é a chamada da vida cristã? Qual é a exortação cristã para a vida? Uma vez que nós compreendermos as bases, a que somos chamados a viver? Qual é o projeto de Deus para nós? E por fim, a partir do versículo de número 7 do capítulo 4, até o versículo de número 22 do capítulo 5, ele nos apresenta essências da vida cristã. O coração, o âmago, o que define a vida cristã, resultantes, portanto, da fé cristã. Vocês já percebem de antemão que quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de 2 aspectos. Se por um lado nós estamos falando de um conjunto de fé, de doutrinas e de práticas, é uma das vias através das quais João explica o verdadeiro cristianismo, por outro lado, as outras 2 vias dizem respeito à prática, a respostas, à vida cristã. Nós não podemos falar de cristianismo separando estas 2 coisas. Não podemos separar o que Deus uniu. O conteúdo apresentado por Deus é um conteúdo redentor, transformador, que leva e nos afeta a vida na prática. Assim deve ser. Deve ser esse o nosso desejo, deve ser essa a nossa expectativa e deve ser esse o nosso engajamento quando nos aproximamos da fé. Não podemos colocar estas coisas em oposição. Teologia e prática, teologia e missão e atuação aparecem na Escritura Sagrada como irmãos siameses que estão de mãos dadas. E assim nós veremos também. Vejamos a primeira parte, as bases da vida cristã. João nos apresenta isso no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, versículos de 21. E nós vemos a descrição de João dada em 3 segmentos. O primeiro, ele vai falar sobre a salvação do pecado. Veja que no início da carta, os primeiros 4 versículos, João começa a sua carta mostrando que Deus está revelado em Cristo Jesus. Eles, como apóstolos, o conheceram. Ele diz, ele é aquele que existia desde o princípio. Aquele que sempre existiu, com quem nós convivemos e ouvimos, nós damos testemunho da verdade de Jesus Cristo que se manifestou a nós. Deus veio ao nosso encontro. O que nós cantamos e celebramos no Natal, presta atenção, não é uma festa simplesmente, ou o nascimento de um menino especial, é simplesmente a encarnação divina. O Verbo se tornou carne, Deus veio ao nosso encontro, assumindo a nossa humanidade e se fazendo como um de nós, semelhante a nós, como vimos hoje na pergunta do catecismo. Nos versículos de 5 a 9, João vai descrever a verdadeira espiritualidade,
que, preste atenção, diferente de ser simplesmente experiências de êxtase, ou de elevação intelectual ou emocional, a verdadeira espiritualidade é apresentada por João como a capacidade de enxergar a si mesmo diante de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nós o que somos? Somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas afetadas pelo pecado. E honestamente, só o cristianismo consegue lançar luz suficiente para enxergar as nossas trevas e não nos desesperarmos, porque a luz da esperança para nós está em Cristo Jesus. Só o cristianismo ensina isso. O caminho da verdadeira espiritualidade consiste em corajosa e humildemente fazermos uma viagem interna para olhar para dentro de nós mesmos o mal que ainda habita em nós e ao mesmo tempo fazermos uma viagem externa, tirarmos o olhar de nós e olharmos para a cruz, para a obra de Jesus Cristo, para o Deus encarnado como a nossa solução. Preste atenção. Isso não é exercício só para conversão ou para evangelização. É exercício necessário diariamente na vida do cristão. Sem esse exercício de olhar para nós, o que fazemos todo culto no momento da confissão, e sairmos de nós e olharmos para Cristo, nos perdemos na jornada. Precisamos o tempo todo fazer esse movimento interno e externo para nós e para Cristo Jesus. E por isso mesmo, João fecha essa primeira porção falando da salvação do pecado, no versículo 10 até o 2º do capítulo 2, mostrando a maior luta cristã, que é precisamente, ao encarar o nosso próprio mal, não ficarmos confiscados por ele, mas nos rendermos em confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz João, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Preste atenção, porque quando nós falamos de salvação do pecado, normalmente nós pensamos na tarefa da evangelização, daquele que está perdido sem Cristo e que precisa ser evangelizado. O que ocorre é que ele precisa da salvação, da condenação dos pecados, porque ainda não experimentou. Mas a operação da salvação do poder do pecado é uma realidade que está sendo experimentada a cada dia na vida de cada cristão. Nós fomos salvos da condenação dos pecados quando cremos em Cristo, mas estamos sendo salvos do poder do pecado neste exercício de olhar para nós, olhar para Deus, confessarmos e recebermos o perdão. E seremos salvos da presença do pecado na glorificação. No versículo que li aqui na base, quando diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Como? Sem pecado. Isso ainda não existe. Portanto, seja bem-vindo a uma batalha intensa e diária na vida, de olhar para si e olhar para Cristo. A partir do versículo 3º do capítulo 2 até o versículo 9, do versículo 11 do capítulo 2, João nos apresenta a nova vida em Jesus Cristo. Nos versículos de 3 a 6, ele nos mostra que essa nova vida é uma vida em que nós seguimos o próprio Cristo, os seus mandamentos, que é verdade, e que permanece em nós, e que nós devemos andar neles assim como ele andou. Jesus é o nosso modelo. Veja, ele não é apenas o nosso Redentor e Salvador, no sentido de que nós confiamos plenamente para a libertação da condenação dos pecados, da presença dos pecados para ele, mas ele é também o ser humano que nós deveríamos ser. Ele é o modelo, o protótipo, o alvo, baseado no qual Deus está nos moldando para sermos a melhor versão de nós mesmos. O que haverá de melhor em nós se manifestará pelo poder de sermos conformados a Jesus Cristo. E assim seguimos a Cristo. Como? Seguindo a sua palavra. Ele diz, aqueles que me amam, guardam os mandamentos. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 2, ele nos diz que há um mandamento essencial que é, paradoxalmente, novo e antigo. Ele é antigo porque Jesus não trouxe realidades desconhecidas, mas a mesma verdade redentora do Evangelho proclamada no jardim do Éden, quando Deus falou para a mulher que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. João retoma esse ponto e diz, isso se cumpre em Cristo. Porque a obra do Filho de Deus foi acabar e destruir a obra do diabo. Retoma isso. É um mandamento antigo. O mandamento de nos voltarmos em resposta de amor a Deus e ao próximo pela obra redentora.
Mas ele também chama isso de novo mandamento. Por quê? Quando nos rendemos ao Evangelho de Cristo e a Cristo como nosso Senhor, as antigas verdades ganham um poder novo, vital, fresco, que nos capacita hoje, neste momento, com uma novidade de potência e de vida para uma nova resposta. De tal maneira que, mesmo tendo conhecido intelectualmente há muito tempo as verdades, nós ainda necessitamos delas como verdades inéditas em nossa vida, como fontes renovadas a cada dia, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, nos diz a Escritura Sagrada. E João, portanto, conclui essa parte, mostrando a vida cristã como sendo a novidade em Cristo, nos apresentando o contraste entre luz e trevas e o amor fraterno. E com isso ele está nos mostrando que, quando a luz do Evangelho, a luz divina, a luz de Cristo, a iluminação do Espírito Santo alcança o nosso coração, há uma evidência que nós percebemos. Nós passamos a olhar as outras pessoas com um olhar também de graça e de misericórdia. Essa é a dinâmica saudável da fé cristã. O cristianismo não é uma religião para ser experimentada no isolamento social, na individualidade do profundo compromisso ético e da sua própria consciência apenas. É isso também, mas não exclusivamente isso. Ele vai mostrar a sua verdadeira força na capacidade de nós amarmos o outro. Desde o outro inimigo, até especialmente o outro que foi tornado meu irmão em Cristo. Mas como eu, ainda carrega mazelas do pecado. E, portanto, ainda é bem desconfortável essa relação, muitas vezes. Isso está presente no convívio congregacional, no convívio familiar, no convívio conjugal e mesmo no convívio entre amigos. Nem tudo são flores, mas o amor é o caminho que Deus usou para alcançar pecadores e é o caminho que Ele usa para transformar pecadores. E, por fim, João conclui essa primeira parte, que são as bases da vida cristã, falando do crescimento espiritual. Nos versículos de 12 a 14, ele nos apresenta as etapas desse crescimento espiritual, comparando à vida biológica. Fala de filhinhos, de jovens e de pais, mostrando que na vida cristã nós temos um progresso também. É de se estranhar pessoas que não amadurecem espiritualmente, e que continuam sendo profundamente sensíveis, ignorantes, incapazes de enfrentar suas lutas, de encararem dificuldades na vida. A filiação, o início da vida cristã é marcada pela convicção de perdão e da paternidade de Deus. Mas a vida cristã não são só flores, virão lutas. Por isso ele diz, vocês jovens têm vencido o maligno, têm combatido o maligno e têm vencido pela palavra que habita em vocês. É pelo encher-se da palavra de Deus e das verdades que nós vamos ganhando maturidade. E não olhamos mais para a vida de uma maneira romântica, como se basta um gesto de fé, um ato de coragem, e as coisas vão resolver. Nós percebemos que a luta é muito mais intensa e o cristianismo se assemelha muito mais a um campo de batalha do que a um parque de diversões. No entanto, está conosco aquele que venceu na cruz do Calvário. E isso nos capacita a olhar a vida como uma luta, mas encará-la como a certeza de que estamos do lado já vencedor. As lutas virão. E depois de tanta luta, não seria de se estranhar que nós pudéssemos nos sentir cansados ou abatidos. Na jornada da vida normal e na vida espiritual também. E por isso João chama os seus leitores a lembrar, pais, lembrem-se daquele que vocês conhecem desde o princípio. O primeiro amor que João vai falar na carta, escrevendo a carta ao Apocalipse, à igreja de Éfeso. Porque no meio dessa jornada cristã, e eu tenho esta desconfiança sobre o meu próprio coração já há muito tempo, que a grande luta seria, ao enfrentar os embates, não perder a esperança ou a ternura. Embora a gente viva numa época ideologicamente bem tensa, mas cabe a máxima que foi dita, ai que endurecesse sem perder a ternura jamais. Esta verdade que é pela graça do Senhor sobre o nosso coração, e só é possível voltando à comunhão fundamental com o nosso Senhor Deus.
No versículos de 15 a 17, João nos lembra que nós não podemos amar o mundo nesse processo. O mundo é a fonte de idolatria e de desvio mais poderoso que há, com o qual nós convivemos diariamente fora de nós. É verdade que juntamente com ele está o próprio diabo, os nossos três grandes inimigos: a carne, que é uma fonte interna de tentação; o mundo, um sistema que rejeita a soberania e o controle de Deus sobre a sua vida; e o diabo, a oposição sobrenatural ou transcendental. Lutamos com eles, e João está dizendo: cuidado, o mundo não é só o ambiente legal para você viver, o mundo não é só o caminho da providência dos recursos que você tem. O mundo não apenas apresenta propostas, valores e oportunidades. O mundo é um sistema rebelado contra o Redentor, lá no jardim, e que até a volta de Cristo vai estar decretando autonomia, independência e rebelião contra o Senhor. E vai aparecer a cada geração com o seu discurso renovado, mas o velho e mesmo antigo discurso de dizendo: não é bem assim. Você pode se tornar conhecedor do bem e do mal, se trilhar pelo seu próprio caminho. João nos alerta a esta realidade. E por fim, até o versículo 21, de 18 a 21, ele nos mostra que a luta está não apenas na sociedade, mas a luta também está presente dentro da igreja. Ele nos apresenta inimigos internos da igreja, que eles dizem são pessoas que estavam em nosso meio, mas que não entenderam, distorceram e lutam contra. Meus queridos, é muito comum nós encontrarmos pessoas no início da vida cristã encantadas com o cristianismo, e muitos se sentirem abatidos quando veem as lutas internas vividas dentro da própria cristandade. Nós não podemos ser ingênuos de achar que estamos no céu. Eu me lembro daquela frase do reverendo Vadislau, que ele dizia: com os santos no céu, ô glória! Já com os crentes na terra, aí é outra história, né? Existem as lutas, e muitas das pessoas que se dizem cristãs nos fazem questionar profundamente se de fato conheceram a Cristo. Em muitos momentos ao longo da história da igreja, pessoas que se professaram a fé cristã foram motivos das maiores atrocidades. O que João está nos estabelecendo aqui é deixando claro as bases da vida cristã: a salvação do pecado em Cristo, a nova vida em Cristo Jesus, a necessidade do crescimento espiritual. Na segunda porção da sua carta, ele vai falar dos desafios da vida cristã, do versículo 22 até 4:6. Ele nos apresenta os desafios em forma de caminhos. Em 2:24 até 3:3, nós podemos ver que é um caminho de fé, é um desafio de crescimento de fé. Há um recurso duplo na vida da igreja descrito entre os versículos 24 e 27, que são a palavra que habita em nós e a iluminação do Espírito conosco, que está disponível o tempo todo, e devemos fazer uso deste recurso. Nós somos chamados aqui a termos a nossa fé constantemente restaurada. Nos versículos 22 e 23, ele diz: olha, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aquele que nega o Filho não tem um Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Nós precisamos estar o tempo todo relembrando essa centralidade da obra de Cristo em nossa vida, que Ele é o nosso Senhor, porque senão nos abateremos, perderemos o foco, daremos glória a quem não deve receber a glória e perdemos o propósito da nossa existência. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, sempre, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. E lembrando, queridos, que a nossa expectativa profunda, maior, deve estar na obra consumada que Cristo trará. Isso nos alerta João do versículo 28 até o 3:3. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nos preparamos para isso. Procuramos santificar a nossa vida, estudar a palavra, segui-la, lutar contra o pecado. Porque, como disse Paulo aos Coríntios, se a nossa esperança se reservasse ou se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Não se engane, você tem duas opções: ou você negar a intensidade dessa luta e viver de maneira irresponsável e colher as consequências disso, ou olhar com toda seriedade, mas você só terá força se tiver a certeza de que o que Deus tem preparado é muito melhor do que aquilo que já temos experimentado pela graça. É isso que me leva aí adiante.
Não são as circunstâncias da vida, não são as lutas da vida que marcarão a minha realidade para sempre. Cristo trará uma nova realidade e eu estou ensaiando. A vida cristã é um treinamento para aquilo que vou experimentar por todo o sempre. No capítulo 3, versos de 4 até 24, João nos apresenta agora a vida cristã como sendo um caminho de piedade. Nos versos de 4 a 10, ele nos mostra a dinâmica da vida cristã para vencer o pecado, que ainda está presente em nós, as tentações que vêm, e nós não podemos, como cristãos, ceder. Eu estava lendo esta semana um livro com o meu filho Davi, e o autor propôs, em um dado momento, um gráfico muito bom, explicativo, da dinâmica da luta contra o pecado. Ele diz, quanto maior a força de resistência, menor a força do pecado de nos prender. Mas à medida que nós vamos dando ouvidos às tentações e vamos abarcando em nosso coração, as nossas resistências vão cedendo. A capacidade de resistir é menor e a força do pecado vai se tornando cada vez maior, até chegar ao ponto da inversão. Quando essa pessoa que creu em Cristo, que nasceu de novo, mas que se entregou a tentações do pecado, diz, eu não aguento mais, são lutas inglórias, e ela se entrega. Ela começa a perder vigor, dá mau testemunho, entra em crises de fé, exatamente porque cedeu. Preste atenção, pelo amor de Deus, não ceda, resista, busque a graça do Senhor, lute contra o mal que ainda há em você. É isso que João está dizendo, há um progresso. E nessa jornada, lembre-se que você não está sozinho. O amor fraternal marca a vida cristã, versículos de 11 a 18. Hoje nós ouvimos, emocionados, um relato emocionante da presidente da SAF, né? Falando aqui, a Rosane deu um depoimento de como a SAF se envolveu para cooperar e participar do projeto Panamá. E a alegria, falava aqui, que me dá no coração é exatamente perceber quando a igreja se mobiliza como um corpo, pela causa de Cristo. Nós estamos juntos, nós somos irmãos, estamos numa mesma causa, nós somos co-participantes. Gente, isso é um privilégio que não se experimenta sozinho. Alguém diz, eu sou igreja, eu criei em Cristo, eu sou igreja. Você é parte. É como um tijolinho que compõe toda a parede. Esta metáfora Paulo usa também, e Pedro, quando fala que nós somos pedras vivas. Mas o edifício, a igreja, não o prédio onde nós nos reunimos para cultuar, o edifício santo, espiritual, é a soma da contribuição de todos nós. E por isso que João nos exorta ao amor fraterno, isso faz parte. A nossa vida estará incompleta espiritualmente, deficiente no nosso progresso, enquanto nós não cultivarmos esses hábitos. E por fim, nos versículos de 19 a 24, ele nos apresenta a tranquilizadora confirmação na verdade, a certeza que temos de que é o amor de Deus que nos guarda. Porque muitas vezes, presta atenção, embora me pareça ser tabu no meio evangélico, nós não conseguimos claramente admitir que enfrentamos lutas e dúvidas, o nosso coração ou nos condena quando deveria nos aliviar, ou nos alivia quando deveríamos ser condenados pela consciência para levar ao arrependimento. A nossa segurança está fora de nós, está em Cristo Jesus, na sua obra. Quando você se vê abatido, desesperançado ou em dúvida, lembre-se que a sua condição é definida pela obra de Cristo, nem mesmo pela sua capacidade de perseverar. Ou o contrário, quando você estiver sendo negligente, frio, apático, lembre-se que Deus lhe vê e lhe avalia com os olhos dele, não com os olhos do seu sentimento, racionalizando pecados e justificativas. A verdade tranquilizadora é que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus. E por fim, João vai nos apresentar ainda, dentro dessa parte dos desafios da vida cristã, os desafios do falso caminho. No versículo 1 do capítulo 4, ele vai nos dizer que há falsos profetas presentes no mundo e falando por aí. Estejamos atentos, não sejamos inocentes nem meninos, de achar que todo mundo que abre a Bíblia e fala em nome de Deus está sendo usado por Deus ou falando verdades. É impossível você amadurecer como cristão se você tem uma postura tão passiva diante da mensagem que é dita em nome de Deus. Eu costumo dizer que o culto cristão e a fé cristã requer esforço intelectual, inclusive.
Não estou dizendo titulação, mestrado, doutorado, não. Estou falando é que Deus comunica-se com seres racionais usando a mente. Agora, pessoas que buscam altas qualificações profissionais, secularmente falando, quando chega na área da espiritualidade, quer ter um surto. Quer entrar em um estado alterado de consciência, dizer, estou experimentando o Espírito aqui. Para com isso! Usa a mente e o coração seguirá devidamente orientado. Nós temos que estar atentos, João diz, experimente os Espíritos para ver se eles falam como Deus diz. A mensagem cristã está centrada na obra de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez. E preste atenção, volto a dizer, isso não é apenas para evangelização. Toda piedade verdadeira, aceitável diante de Deus, só se manifestará por Cristo Jesus. O que não for por Cristo Jesus será cuspido e condenado, porque foi justiça própria, vaidade e farisaísmo, ou foi rebelião pura, caminhando para o outro lado. Toda verdadeira piedade é a única que nos capacita a dizer, como Paulo disse, não eu, mas Cristo em mim. Já não sou eu que vive, mas é Cristo em mim, é Ele. E, gente, essa é a grande beleza da experiência cristã. É quando você vê claramente que quando os seus limites se esgotaram, o fruto veio porque foi alguma coisa que não era você. Era o próprio Deus atuando em você, lhe conformando a Cristo, lhe comunicando a virtude de Cristo Jesus. A comunhão da igreja está em torno desta mensagem. A autoridade sobre a igreja é a autoridade de Cristo. O terceiro e último bloco, do verso 7 do capítulo 4 até o final, João nos apresenta essências da vida cristã. A saber, o amor. Entre o verso 7 e o versículo 5 do capítulo 5, ele nos mostra isso. Há uma relação estreita entre o cristão e o amor. Amamos porque fomos amados. Porque fomos amados, amamos. Amamos a Deus. Amamos o próximo, amamos os não amáveis, porque também éramos não amáveis quando Deus nos amou e nos alcançou. É quanto mais vigorosa for a consciência de quão não amáveis éramos, e Deus nos amou, que mais poderosamente conseguiremos amar aqueles que não nos estimulam a amar. É esta dinâmica que o Senhor Jesus descreve claramente na sua vida. É esta lição que ele está dando a religiosos quando fala, quem muito perdoa, muito ama. E os encontros de Cristo com as pessoas demonstraram esta verdade que continua sendo para nós também. A operação do amor de Deus nos é descrita no versículo 13 até o 21 do capítulo 4 aqui. João está nos mostrando como é que nós permanecemos. Permanecemos no Filho de Deus, pelo amor de Deus. Permanecemos no amor, porque Ele é amor. Nós o conhecemos, verso 16, e cremos no amor que Deus tem para conosco. E veja, não é nada romântico, não é nada poético. É profundamente, é essencialmente a mensagem cristã aqui. O amor de Deus foi demonstrado na cruz do Calvário, com ato de entrega sacrificial. Amor é demonstrado, acima de tudo, assim. João nos descreve ainda no capítulo 5, versículos de 1 a 5, o verdadeiro cristão, que é precisamente aquele que, por perceber-se amado, perdoado e chamado por Deus, crê em Cristo, depende de Cristo e busca agradar a Cristo. Esta fé, disse João, é a que vence o mundo. Lembra que naquele primeiro século da era cristã, muitos dos nossos irmãos perderam sua própria vida pelo simples fato de crerem em Jesus Cristo. O que levou pessoas com pouca esperança de sobreviver às ameaças, a não negar a fé, mas permanecer. Era a certeza de que o conteúdo dessa fé apontava para uma realidade muito mais poderosa e duradoura do que as que estavam sendo apresentadas em contraponto de ameaça à vida deles. É isso que nos leva a vencer o mundo. Por que é que muitas vezes não temos vencido as batalhas da nossa vida, na nossa jornada? Porque essa fé do Cristo vencedor, da glória eterna e celestial, do que Deus está fazendo em nós em Cristo Jesus, não está ocupando a primazia em nosso coração. Outras coisas estão. Outros amores,
outras esperanças, outras expectativas, outros prazeres, outros temores, outras confianças. Do verso 6 até o verso número 15, João nos apresenta o testemunho cristão. Nos versos de 6 a 8, ele nos apresenta essas 3 testemunhas cristãs, a saber, o Pai, a Palavra e o Espírito, e que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. Nós temos os 3 testemunhas cristãs e o testemunho cristão aqui, que apresentam a vida de Cristo, o ministério de Cristo, o conteúdo de Cristo comunicado a nós pela palavra que o Espírito inspirou e que ele nos convence pela iluminação. Qual é o testemunho cristão? Muitas vezes, como evangélicos, nós ouvimos a palavra testemunho falando de um depoimento de vida que a pessoa dá. O depoimento de vida gera vínculo, sentimento, empatia, é verdade. Em qualquer conversa a gente sabe disso. Não é? Nós nos identificamos com o que as pessoas dizem e retornamos isso. Mas não é esse o testemunho cristão. Essa é a consequência do testemunho cristão. O testemunho cristão é o que Deus faz através de Jesus Cristo para alcançar e transformar pecadores como eu e você. Esta é a mensagem única do cristianismo. Porque toda religião, toda agremiação, toda filosofia vai ter testemunhos. Vão ter pessoas dizendo, depois que eu conheci isso aqui, minha vida mudou. Depois que eu entrei para esse grupo, eu fiquei melhor. Depois que eu fiz tal curso, isso aqui mudou. Depois, todo mundo vai ter isso. E muitas vezes nós podemos concluir, tristemente até, que pessoas de outras religiões vivem eticamente melhores do que alguns de nós, talvez melhor do que você em algum aspecto. Mas a nossa esperança está precisamente no poder de Cristo de não apenas maquiar, dar um bom penteado, um bom cosmético, trocar a roupa, fazer com a pessoa, essa pessoa agora está civilizada, mas fazer a única coisa que só Cristo faz, trocar coração, mudar a alma, resgatar e tornar filho de Deus os que arrependidos nele creem, tendo uma nova esperança. É esta a realidade. Nos versículos de 13 a 15, João relaciona a vida eterna com a oração, diz, nós cremos, nós devemos orar, mas estarmos atentos que nem todos vão converter. Nós pedimos, clamamos, colocamos diante do Senhor Deus, mas não podemos ter essa esperança pueril, ingênua, de que basta fé, determinação, participar de campanha, que aí Deus vai ter que atender a oração. Não. A oração é muito mais um derramar, é muito mais um ajuste do nosso coração ao coração de Deus, e nós devemos fazer na certeza de que Ele ouve as nossas orações e atende conforme a sua vontade. E por fim, nos versículos 16 ao final, João termina a sua carta apresentando uma solene afirmação e declaração da salvação. A intercessão missionária nos versículos 16 e 17, quando oramos, a certeza da salvação nos versículos 18 e 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, que aquele que nasceu de Deus guarda o que é nascido de Deus, a certeza de que nós encontramos Deus na face de Cristo, terminando com a exortação de que tomemos cuidado contra a idolatria. O que é o cristianismo? O que é a fé cristã? Nós podemos, portanto, concluir esta mensagem que resume toda a primeira carta de João, dizendo que o cristianismo, a fé cristã, é o anúncio de uma nova vida resultante da presença redentora de Jesus Cristo. Proclamamos uma nova realidade que só pode ser experimentada pela dependência de uma pessoa viva, que perdoa, capacita, consola, fortalece, segura, sustém, transforma, guarda e garante os que são seus. Como ele mesmo disse, nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E eu peço não apenas por esse, mas por aqueles outros tantos que ainda crerão em mim. Você crê em Cristo Jesus assim? Se você já crê, o seu desafio é manter essa fé no alto do mastro, do centro do seu coração, e não deixar que nada sublime ou ofusque essa verdade gloriosa.
Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Te louvamos, Senhor Deus, pela obra gloriosa do teu Filho, que encarnou, assumiu a nossa humanidade, obedeceu para trazer àqueles que arrependidos creem nele os benefícios de sua obediência e ofertou-se a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, carregando nossa culpa. Ele que vem habitar em nós, os crentes, pelo Espírito Santo. Ele que é a fonte de toda virtude, de toda bondade. Ele é aquele que é o nosso sustentador. Nós te louvamos e em nome dele nos oferecemos a ti, dizemos: Senhor, precisamos mais do teu Filho Jesus. Precisamos saber olhar para nosso coração como tu vês e nos revelas na tua palavra. Precisamos da tua graça para saber desviar o nosso olhar depois de nós e nos apresentarmos como somos, mediante a consciência cristã que a tua palavra, pelo teu Espírito, nos deram a ti. E abraçar a cada dia a suficiência do teu Filho Jesus para todas as nossas necessidades espirituais. Ó Deus bendito, como disse o teu Filho Jesus, sem ele nada podemos fazer. Livra-nos da arrogância, livra-nos da prepotência, assim como te pedimos, livra-nos da indiferença, do ceticismo, do desânimo. Livra-nos da escravidão de outras vozes e darmos ouvido a vozes internas e externas que sussurram ou às vezes gritam contra o Evangelho. Não apenas o evangelho conceitual que aprendemos e cremos, mas o evangelho prático de que tu és tudo em todos e que em Cristo nós temos o que precisamos. Ajuda-nos a abraçar o teu Filho pela fé, a sermos transformados em conformidade à imagem do teu Filho e a sermos proclamadores da verdade, da nova realidade que estás operando no teu Filho. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Colocai-vos em pé e recebei a bênção nesse instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o corpo de Cristo, espalhado por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia, tríplice.